Quanto tempo depois da cirurgia de vesícula aberta eu posso andar de moto? Essa é uma pergunta bem recorrente, o pessoal gosta de andar de moto. E aqui eu vou falar, pessoal, quando você vai poder andar de moto, não quando você pode cair de moto, tá? Que são coisas diferentes. Então, andar de moto é isso que a gente vai discutir. Fica aí nesse vídeo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades, até fuxico se vocês quiserem. Pessoal, essa foi uma pergunta que essa querido paciente fez com relação a quando ela pode andar de moto depois de uma cirurgia aberta. Sempre que a gente fala de recuperação de cirurgia de pedra na vesícula, a recuperação da cirurgia de pedra na vesícula aberta, quando a gente fala em relação ao esforço, ela é muito mais lenta do que a cirurgia por vídeo. Porque você imagine só, a cirurgia por vídeo, você vai fazer 3 ou 4 incisões de 10 centímetros, bem pequenininhas. Como elas são muito pequenas, a repercussão que aquela incisão gera na sua recuperação é muito pequena, porque a incisão é pequena. Agora, quando você fala de uma cirurgia de pedra na vesícula aberta, nós estamos falando de uma incisão muito maior, de 8, de 10 centímetros. E essa incisão, ela também vai variar dependendo do peso do paciente, se o paciente é mais gordinho, se ele é magro, se a vesícula dela está inflamada, está infeccionada. Então, tudo isso influencia, porque se você vai operar um paciente magro, com uma vesícula que não tem inflamação nenhuma, mesmo que a cirurgia seja aberta, a incisão vai ser bem pequenininha, porque você não precisa de uma incisão grande. Agora, se você vai operar um paciente que tem sobrepeso, que tem uma vesícula ruim, inflamada, com distorção anatômica, a gente vai precisar de uma incisão maior, porque a gente vai precisar de mais exposição, de mais visualização, de um contexto maior daquele local onde a gente está operando. Se eu tenho cicatriz maior, eu tenho recuperação mais demorada. Se eu tenho cicatriz menor, eu tenho uma recuperação mais rápida. A outra coisa que influencia, pessoal, é aquela pessoa que tem uma boa estrutura muscular e aponeurótica e a pessoa que não tem uma boa estrutura muscular e aponeurótica. Por quê? Quando a gente está operando, o que dá sustentação na nossa sutura, na nossa costura, para evitar que tenha hérnia principalmente, é a estrutura muscular e aponeurótica do paciente. Se vocês já trataram uma carne, já pegaram uma carne no açougue, vocês já perceberam aquela parte branca que vem revestindo a carne, que o pessoal chama de nervo? Aquilo não é nervo, aquilo é aponeurose. É uma estrutura fibrótica altamente resistente, que é justamente naquele lugar que a gente utiliza para dar o ponto e fechar a barriga do paciente. É aquilo que dá sustentação à sutura do paciente. Se o paciente tem uma aponeurose frágil, é claro que a recuperação dele vai ser mais difícil, porque ele vai ter mais tendência a formar hérnia, porque você deu o ponto. Aquela aponeurose frágil, ela faz força, ela rasga, hérnia. Agora, se você vê naquela hora que você está operando um paciente com uma aponeurose mais robusta, eu sei que ele vai se recuperar mais rápido. Isso funciona para o paciente que fuma, que vai ter uma aponeurose mais fragilizada. Por quê? Porque o fumo altera a produção e a formação do colágeno, assim como pacientes que têm doença como diabetes descontrolado, uma anemia, uma doença autoimune, que pode alterar a resistência e a qualidade da cicatrização daquela aponeurose. Depois que a gente sabe disso, quando você tem uma cirurgia de pedra na vesícula aberta, o ideal é que você comece a realizar esforços a partir de 30 dias. Eu perguntei de moto, não perguntei de esforço. É a mesma coisa. E quando a gente fala de moto, a postura que você vai estar em cima da moto é uma postura em que o seu tronco vai estar a 90 graus da sua coxa. E isso aumenta a pressão dentro da sua barriga.
Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. É por isso que quando você está em pé, a barriga fica mais plana e quando você senta, a barriga tufa. Por quê? Porque a pressão dentro da sua barriga aumentou. É por esse motivo que se você está com uma roupa muito justa e você está em pé, o botão fica em paz e quando você senta, o botão sofre, ele quer rasgar, ele quer pular, porque aumentou a pressão dentro da barriga. Se eu tenho aumento de pressão dentro da barriga, eu forço mais o lugar onde eu costurei. Eu aumento o risco de ter hérnia onde eu costurei. Por isso que o tempo de recuperação para atividade física é o mesmo para o paciente andar de moto. E eu ainda nem estou entrando no mérito de gente que anda de moto em zonas rurais, que tem buraco que só desgraça, e cada buraco é uma pressão a mais dentro da barriga, um desconforto, uma sensação de dor e tudo mais. Então, na média, pessoal, são 30 dias. Só que eu não consigo dizer o tempo ideal para cada pessoa, por causa desses fatores que eu falei para vocês. E é por isso que vai variar de 30 a 45 dias para a gente liberar o paciente a fazer suas coisinhas, que inclui andar de moto. É claro que quando o paciente vai voltar à sua rotina normal, e isso inclui atividade física, andar de moto, cair em buraco com a moto, mas evitar cair de moto, a gente sempre pede que esse retorno a essas atividades sejam feitos com a utilização de cinta. Por que cinta? Vou até colocar uns links relacionados a essas cintas. Porque essas cintas elas são em faixa. Elas comprimem o local onde tem a ferida, onde tem a cicatrização, e mesmo que venha uma força de dentro para fora, aquela cinta contrapõe a força de fora para dentro. Então aquele local da ferida que por um acaso ia sofrer uma força e ia virar uma hérnia, ela fica equilibrada, porque tem força de um lado, pela cinta, tem força de outro, pelo esforço que você está realizando. O local central está isolado. A utilização da cinta, ela dá até um conforto maior para o paciente. O paciente ele se sente mais confortável, ele se sente mais tranquilo em voltar às suas atividades, porque aquela cinta dá tipo uma sensação de segurança para ele. Às vezes a pessoa ela utiliza a cinta, ela está tão acostumada a utilizar aquela cinta depois da cirurgia, que quando ela tira a cinta, ela fala: ai doutor, eu tenho uma sensação que a minha barriga vai cair. Por quê? Porque ela tirou a cinta. Como ela tirou a cinta, a pressão que a cinta estava fazendo e a sustentação que ela fazia na barriga do paciente, agora está por questão da gravidade. Aí aquela pressão puxa, aquela cicatriz estira e aí ela sente aquela sensação de como se tivesse caindo tudo da barriga dela. Então a cinta nesse processo inicial, ela é maravilhosa, principalmente para o paciente se sentir confiante, evoluir e progredir na atividade que ele retornou a fazer. Então, pessoal, em média, 30 dias. Lembrem dos fatores que eu falei. Se você se identificou com algum desses fatores, você não vai voltar com 30. Você vai voltar bem depois, tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Fiquem com Deus. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Como eu sempre falo, valorizem suas famílias. Se afastem de pessoas tóxicas e aproveitem suas vidas. Um abraço no coração de vocês. Fui!